As 31 grandes causas de fracasso. A maior tragédia da vida consiste de indivíduos que tentam para valer e falham. A tragédia está na maioria esmagadora de pessoas que falham em comparação às poucas que alcançam o sucesso. Tive o privilégio de analisar vários milhares de homens e mulheres, 98% dos quais classificados como fracassos. Minha análise provou que existem 13 grandes princípios pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Cada um deles tem um capítulo próprio neste livro, e 31 grandes motivos para o fracasso. As 31 causas de fracasso estão relacionadas abaixo. Ao ler a lista, avalie-se ponto a ponto. Isso ajuda a descobrir quantas dessas causas de fracasso existem entre você e o sucesso. 1. Antecedentes hereditários desfavoráveis. Há pouca coisa, se é que alguma, que se possa fazer por pessoas que nasceram com uma deficiência de poder intelectual. Esta é a única das 31 causas de fracasso que não podem ser facilmente corrigidas por qualquer indivíduo. Minha filosofia só pode oferecer um método para superar essa fraqueza com auxílio do Mastermind. 2. Falta de um objetivo bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para quem não tem um propósito central ou objetivo definido a alcançar. De cada 100 pessoas que analisei, 98 não tinham tal objetivo. Talvez essa tenha sido a principal causa de seu fracasso. 3. Falta de ambição para mirar acima da mediocridade. Não posso oferecer esperança para quem é tão indiferente que não quer progredir na vida e não se dispõe a pagar o preço. 4. Educação insuficiente. Esta é uma desvantagem que pode ser superada com relativa facilidade. A experiência provou que as pessoas mais bem educadas são muitas vezes as autodidatas que se fizeram por si. É preciso mais que um diploma universitário para fazer de você uma pessoa com educação. Qualquer pessoa educada aprendeu a conquistar o que quiser na vida sem violar os direitos dos outros. Educação não consiste tanto em conhecimento, mas em conhecimento aplicado de forma eficiente e persistente. Você não é pago apenas pelo que sabe, mas pelo que faz com o que sabe. 5. Falta de autodisciplina. A disciplina é consequência do autocontrole. Isso significa que você deve controlar todas as qualidades negativas. Antes que possa controlar as condições, você deve se controlar. O autocontrole é a tarefa mais difícil que você vai enfrentar. Se não se dominar, você será dominado por si mesmo. Quando olha para o espelho, você pode ver tanto o seu melhor amigo, quanto o seu pior inimigo. 6. Saúde deficiente. Ninguém pode ter sucesso notável sem uma boa saúde. Várias causas da saúde deficiente podem ser eliminadas com autodomínio e controle. As principais são: excesso de comida não faz bem à saúde. Hábitos errados de pensamento, ou pensamento negativo. Uso errado do sexo e excesso de indulgência nele. Falta de exercício físico adequado. Suprimento inadequado de ar puro por respiração incorreta. 7. Influências ambientais desfavoráveis na infância. Se o galho é torto, a árvore também será. A maioria das pessoas que têm tendências para o crime as adquirem em consequência de um ambiente ruim e de companhias inadequadas na infância ou juventude. 8. Procrastinação. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso. A procrastinação vive escondida dentro de cada ser humano, esperando pela oportunidade de estragar suas chances de sucesso. A maioria das pessoas passa a vida como fracassadas porque está esperando o momento certo para começar a fazer alguma coisa que vale a pena. Não espere. O momento nunca será perfeito. Comece onde está. Trabalhe com as ferramentas que tem ao seu dispor e vai adquirir ferramentas melhores à medida que progride. 9. Falta de persistência. Muita gente começa bem, mas não sabe terminar as coisas que começa. As pessoas tendem a desistir ao primeiro sinal de derrota. Não há substituto para a persistência. Quem fez da persistência a sua palavra de ordem descobre que o fracasso acaba se cansando e indo embora. O fracasso não sabe lidar com a persistência. 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para quem repele as pessoas por ter uma personalidade negativa. O sucesso é consequência da aplicação de poder,
e poder se conquista pelo esforço cooperativo de outras pessoas. Uma personalidade negativa não promove cooperação. 11. Falta de controle sobre os impulsos sexuais. A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que levam à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, se controlada, pode ser convertida em outros canais criativos. 12. Desejo incontrolado por algo a troco de nada. O instinto de apostar leva milhões de pessoas ao fracasso. Prova disso pode ser encontrada no crash do mercado de ações de Wall Street em 1929. Quando milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro apostando na compra de ações na margem. Comentário: para aqueles que não estão familiarizados com o mercado de ações e com comprar na margem, segue uma explicação simples do que causou o crash de 1929. A primeira coisa a entender é que, antes da Grande Depressão, havia otimismo generalizado com a expansão da economia. As empresas cresciam, e as pessoas que haviam investido nessas empresas estavam fazendo fortunas quase da noite para o dia. Quando o indivíduo comum viu quanto dinheiro outras pessoas ganhavam, quis entrar no esquema. E havia um jeito para isso. Mesmo quem não tinha dinheiro suficiente à disposição podia comprar ações porque os corretores permitiam que clientes adquirissem ações na margem, pagando um valor equivalente a uma entrada. No entanto, parte do contrato de compra estipulava que, quando os corretores cobrassem as contas de margem, o que poderiam fazer a qualquer momento, os clientes teriam que entregar imediatamente a quantia para pagar o saldo devedor do valor original de compra. Por isso, e usou o termo apostar quando se referiu ao mercado de ações. Essas pessoas comuns não estavam investindo em empresas. Estavam apostando no aumento futuro do valor. A ideia dessas pessoas era que só teriam que ter o suficiente para pagar a margem, que era uma pequena porcentagem do custo total. Depois, quando o preço da ação subisse, elas venderiam, o que renderia dinheiro mais que suficiente para pagar o saldo do preço de compra devido ao corretor. E elas ficariam com a diferença. Isso funcionou bem enquanto os preços das ações continuaram subindo. Mas, quando o mercado de ações caiu, os corretores da bolsa cobraram as margens. E as pessoas que tinham comprado por preços que realmente não podiam pagar descobriram que teriam que levantar o dinheiro. E foi por isso que tantas pessoas comuns foram arruinadas no crash de 1929. Elas apostaram dinheiro que não tinham comprando na margem. Fim do comentário. 13. Falta de capacidade de decisão bem definida. Indivíduos que alcançam o sucesso conseguem tomar decisões prontamente e modificá-las de forma muito lenta. Os que fracassam tomam decisões muito lentamente e as mudam de maneira frequente e rápida. Indecisão e procrastinação são gêmeas. Onde uma está, a outra também é encontrada. Elimine essa dupla antes que ela o prenda completamente na rotina do fracasso. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos: pobreza, crítica, perda da saúde, perda do amor, velhice e morte. Você encontrará uma análise aprofundada desses 6 medos básicos no último capítulo. Eles devem ser dominados para que você consiga comercializar seus serviços de maneira eficiente. 15. Escolha errada do cônjuge. Esta é uma causa muito comum de fracasso. O casamento põe as pessoas em contato íntimo. A menos que a relação seja harmoniosa, é provável que o fracasso a acompanhe. Além disso, será uma forma de fracasso que destrói a ambição. 16. Excesso de cautela. A pessoa que não se arrisca geralmente tem que aceitar o que sobra depois que os outros acabaram de escolher. Cautela em excesso é tão ruim quanto a falta dela. Os dois extremos devem ser evitados. A própria vida é cheia de riscos. 17. Seleção incorreta de parceiros comerciais. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso nos negócios. Ao comercializar seus serviços pessoais, você deve tomar muito cuidado ao escolher um empregador que seja uma inspiração. Além de inteligente e bem-sucedido, imitamos aqueles com quem nos associamos de forma mais próxima. Escolha um empregador que vale a pena imitar. 18. Superstição e preconceito. A superstição é uma forma de medo. Também é um sinal de ignorância. Pessoas bem-sucedidas mantêm a mente aberta e não têm medo de nada. 19. Escolha vocacional errada.
Você não pode ter muito sucesso no trabalho de que não gosta. O passo mais importante na comercialização de serviços pessoais é selecionar uma ocupação na qual você possa mergulhar por inteiro. Embora dinheiro ou circunstâncias possam exigir que você faça algo de que não gosta por algum tempo, ninguém pode impedi-lo de traçar planos para alcançar seu objetivo na vida. Comentário: a maioria dos especialistas contemporâneos concorda com a afirmação de Napoleão Hill de que encontrar o trabalho que você ama é de importância fundamental para alcançar o sucesso verdadeiramente compensador. Este conceito coincide tão bem com as atitudes modernas que têm inspirado uma série de livros, inclusive Felt e Fear and It Anyway, de Susan Jeffers, Witchcraft, de Barbara Sher, e do What You Love, Timothy You Follow, de Marcia Sinetar. Os 3 livros se tornaram best-sellers tratando desse conceito único. Fim do comentário. 20. Falta de concentração do esforço. O pau para toda obra raramente é bom em alguma delas. Concentre todos os seus esforços em um objetivo definido. 21. Hábito de gastar indiscriminadamente. Você não pode ter sucesso se estiver eternamente com medo da pobreza. Crie o hábito de economizar sistematicamente, reservando uma porcentagem definida de sua renda. Dinheiro no banco oferece uma base muito firme de coragem quando você for negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, você tem que aceitar o que for oferecido e ficar feliz por ter conseguido alguma coisa. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, você não pode ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagioso, e a pessoa que o tem, sob controle, em geral é bem-vinda em qualquer grupo. 23. Intolerância. Quem tem a mente fechada para qualquer assunto raramente progride. Intolerância significa que você parou de adquirir conhecimento. As formas de intolerância mais prejudiciais são as relacionadas a diferenças de opinião religiosa, racial e política. 24. Intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança estão relacionadas a excessos no consumo de álcool e drogas e nas atividades sexuais. A indulgência excessiva em qualquer um desses hábitos pode ser fatal para o sucesso. 25. Incapacidade de cooperar com outros. Mais pessoas perdem o emprego e grandes oportunidades na vida por causa desta falha do que por todos os outros motivos combinados. É uma falha que nenhum empresário ou líder bem informado tolera. 26. Poder que não foi conquistado por esforço próprio. Filhos de pais ricos e herdeiros de dinheiro que não fizeram por merecer. Poder nas mãos de quem não o conquistou gradualmente e muitas vezes é fatal para o sucesso. Riqueza rápida é mais perigosa do que pobreza. 27. Desonestidade intencional. Não existe substituto para a honestidade. Você pode ser temporariamente desonesto devido a circunstâncias sobre as quais não tem controle, sem danos permanentes. Mas não há esperança para quem é desonesto por opção. Mais cedo ou mais tarde, seus atos terão consequências, e elas serão a perda da reputação e talvez até da liberdade. 28. Egocentrismo e vaidade. Essas qualidades são como luzes vermelhas que alertam os outros para se manterem afastadas. São fatais para o sucesso. 29. Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para buscar fatos com os quais possa pensar com precisão. Preferem agir com base em opiniões criadas por adivinhação ou julgamentos apressados. 30. Falta de capital. Esta é uma causa comum de fracasso entre aqueles que começam um negócio pela primeira vez. Você deve ter uma reserva de capital suficiente para absorver o choque de seus erros e ir em frente até ter construído uma reputação. 31. Nomeie aqui qualquer causa específica de fracasso que você tenha enfrentado e que não tenha sido incluída nesta lista. Nessas 31 grandes causas de fracasso está contida a descrição de praticamente todas as pessoas que tentam e fracassam. É bom você pedir para alguém que o conheça bem examinar essa lista com você e ajudá-lo em uma autoanálise em relação a cada uma dessas causas de fracasso. A maioria das pessoas não consegue se ver como os outros as veem. Você pode ser um dos que não consegue.